Olha, nós sabemos, os colegas já falaram sobre isso, a igreja ela tem o seu papel bem diferenciado do que alguns fazem ou pensaram. O resumo de tudo isso é que a igreja perdeu a essência. Perdeu a essência, a gente não tem alegria em falar essas coisas. Spurgeon disse que chegaria um tempo em que os altares deixariam de ter ministros para ter alguns palhaços e que o povo gostaria disso aí. O que acontece é que a igreja, desse posicionamento que ela tomou, ela se afastou da Bíblia, ela se afastou do amor ao próximo, ela se afastou de olhar as necessidades, e nunca na história o Estado andou lado a lado com a igreja. Quando andou, deu ruim. E todas as vezes que tentaram ser amiguinhos, só deu coisa ruim. A igreja precisa manter a Bíblia, nada mais do que isso, a Bíblia. E a Bíblia, ela fala de amor, ela fala de socorro, ela fala de ser luz, ela fala de caminho, ela fala de você abraçar os necessitados, ela fala de cuidado da viúva, do órfão. Aliás, Jesus, no seu ministério, uma das coisas que ele mais falou, atenção aos órfãos e às viúvas. De repente, nós nos perdemos em que sentido? A placa passou a fazer uma diferença e não mais o evangelho em si. Quanto mais número de membros algumas igrejas têm ou menor, passou a ser taxado como aquele que deve ser procurado ou não procurado. E em cima disso, nós sabemos que às vezes há uma troca de favores e não interessa os princípios de quem é o candidato. Não interessa o princípio de quem vai. Eu discordo no contexto de que se tivermos um líder, um governante, um presidente brasileiro evangélico, vai mudar as coisas. Bom, primeiro que honestidade não deveria ser uma questão só de ser cristão, é para todo mundo, não é? Com certeza. Segundo, que as pessoas fazem votos do tanque batismal na hora do casamento, no concurso público, e depois vai para o que vai. O que nós precisamos hoje é que a igreja volte a ser santa. A igreja volte a buscar a palavra e viver pela palavra e influenciar o mundo através de quê? Não me interessa se ele é da religião A, religião B. Eu devo amá-lo, cuidá-lo, fazer o bem e não ver a quem. Mas essa moeda inverteu, como o pastor Lucas falou. Então, de repente, a coisa fica assim, olha, nós aqui temos isso, nós aqui fazemos aquilo. E aí, conforme as pessoas vão se sentindo acomodadas dentro dos seus templos ou da igreja propriamente dita, a coisa fica de uma tal forma que não se pode falar em pecado, não se pode falar em santidade, porque se falar nisso aí vai dar problema, vai dar processo, e chegou aonde chegou porque foi tolerante, foi condizente, disse amém para um monte de coisa. E a gente sabe disso, que quando você faz uma reunião de oração, se você entra num propósito de consagração, estudo bíblico, o público não é tanto. Mas se você vai fazer alguma coisa que vai te prosperar, ou alguma coisa que vai ter um evento, lota. E aí nós perdemos disso aí, porque honestidade, infelizmente, tivemos um exemplo há 8 anos atrás, de alguns representantes do Legislativo Federal fazendo oração, agradecendo por uma corrupção. A que nível que nós chegamos por esse nível? Então a igreja, ela precisa ser, como disse o pastor Lucas e o pastor Olival, ela tem o seu caminho. Independente, ela tem seu caminho. Farol é para mostrar o caminho e dizer, é por aqui. Significa que, eu estou mostrando qual é o caminho. Se vocês vão ou não vão, nós estamos fazendo de tudo e mais um pouco para que vocês venham. Então, o que acontece nesse contexto que nós estamos falando é que no decorrer do tempo, a igreja se perdeu, passou a apoiar gente de mau caráter, passou a ceder o altar para quem não presta, passou a aceitar gente que não tem reputação nenhuma, pelo contrário, não deveria nem de estar nos altares, passou a trocar favores e literalmente deixou de ser igreja, passou a ser instituição, clube, o grupo que manda, que dá direcionamento para algum caminho na cidade, mas não ora, não prega, não faz o bem e sem ver a quem. Então tem que fazer sempre alguma coisa para dizer, é a nossa igreja, viu? Isso aqui é o Brasil para Cristo que está fazendo. Isso aqui tá... E isso não está certo. Nós não precisamos de mais uma pessoa lá se a igreja não faz o papel dela. Qual de nós aqui que já não estudou no seminário, já não viu na vida, quando a igreja se posicionou? Mussolini e tantos outros fizeram o que fizeram com alguns líderes na época, padres e pastores, e nós encontramos assim as barbaridades que fizeram,
E por mais, desde ele, lá atrás, todas as vezes que a igreja foi perseguida, os crentes começaram a orar mais. E não calou a igreja. Mas quando a igreja começou a ser amiga do mundo, não deu certo. E nunca vai dar. Só vai dar errado. E aliás, a gente vai ter surpresa nisso aí, naquele dia. Porque a igreja se perdeu. Você precisa hoje, e nós estamos a um passo disso, daqui a pouco o nego mandar na tua igreja e dizer assim, viu, esse sermão aqui você não pode pregar mais. Isso aqui você não pode falar mais. Quem que permitiu isso? Foi quem começou a dizer isso não tem nada a ver. O não tem nada a ver, chegamos onde chegamos. A verdade é que se soubéssemos e praticássemos a unidade em Cristo, muita coisa estaria muito reduzida.